Olá, tudo bem? Quando falamos em educação financeira, muitas vezes nos perguntamos como dar o primeiro passo e a importância de falar sobre esse tema. O Sicredi tem a educação financeira como seu ponto principal de apoio ao desenvolvimento dos nossos associados. E para conversar sobre esse tema tão importante, eu tenho aqui comigo hoje o nosso diretor de desenvolvimento do Sicredi, da Central Sicredi Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Adilson Sá, que veio contar um pouquinho para nós para que educação financeira. Tudo bem, Adilson? Tudo bem, Aline? Tudo ótimo, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente. E a minha primeira pergunta para você é justamente essa, Adilson. Qual é a importância de termos educação financeira? Bom, obrigado pela oportunidade, né? Esse tema é extremamente importante no Brasil. Primeiro porque nós somos um dos países que não se fala de educação financeira desde o início da escolaridade das pessoas até os ensinos profissionalizantes. Então você tem aí pessoas sendo formadas profissionalmente, crianças sendo educadas sem o tema de educação financeira. E aí quando se tem um cenário como esse num país, você tem o que a gente enfrenta hoje no Brasil, uma taxa baixa de poupança, ou seja, menos de 30% das pessoas poupam para o futuro, e você tem uma população extremamente endividada, quase 70% da população hoje está endividada. Então, quando não se fala de educação financeira, você está cultivando pessoas financeiramente expostas, né, e desorganizadas. Isso realmente é um tema muito importante, muito relevante. E eu já te faço a segunda pergunta então, Adilson, né? Que soluções ou como as nossas soluções financeiras, elas são temas transversais nesse movimento de ter uma vida financeira mais equilibrada, mais sustentável? Hoje, boa parte da população tem uma conta corrente, né? Hoje você precisa dessa conta para pagar, para receber, nem que seja para receber um salário. Então, eu digo que a primeira conta corrente, ela já te dá um bom apoio para você se organizar financeiramente. Você vai olhar ali no extrato mensal, por exemplo, você consegue identificar para onde seu dinheiro está indo, o que você recebeu, e esse é um primeiro passo. E você tem vários outros produtos financeiros que te ajudam, como por exemplo, o uso consciente do cartão de crédito. Quando você usa o cartão de crédito de maneira consciente, você tem ali no extrato daquele cartão de crédito uma identificação de onde você está gastando, né? Por exemplo, você tem o consórcio que pode te ajudar a planejar a troca de um carro, a aquisição de uma nova casa, se planejar financeiramente no futuro para que você não precise pagar juros. Você tem também o uso consciente do crédito. O crédito é um impulsionador da economia. Você pode, por exemplo, utilizar do crédito imobiliário para adquirir sua primeira casa. Você pode ter, através dos seguros, por exemplo, seguro de vida, de deixar a sua família amparada, infelizmente, se você vier a faltar. Então, são vários produtos e serviços financeiros que, se usado de maneira correta e consciente, você tem ali um aliado na organização financeira da sua vida. Que ótimo, né, Adilson? Sabe que ouvindo você falar, me vem à cabeça todas as ações, né, que o Sicredi tem feito em torno da educação financeira, e é essa a minha pergunta, né? Qual é o diferencial do Sicredi quando a gente está falando de educação financeira e de oferecer as melhores soluções para que o nosso associado tenha essa organização? São várias, né? Mas eu acho que uma das principais é o respeito e a preocupação que o Sicredi tem com os associados e com as comunidades onde ele está inserido. Então, eu acho que o modo transparente do Sicredi trabalhar com as pessoas, né, dizendo exatamente aquilo que elas buscam, né, é um primeiro ponto. O outro é que o Sicredi hoje é uma instituição financeira que primeiro escuta as pessoas, busca entender as suas necessidades, e aí só depois disso que vai ofertar a melhor solução financeira. Então, diferente do que a gente vê hoje no mercado, né, o que é ofertado hoje para um associado Sicredi, de fato vai ajudá-lo na organização financeira da sua vida. Muito legal, Adilson, essa tua colocação de como o Sicredi se posiciona em relação ao desenvolvimento dos nossos associados e das comunidades que a gente está inserido. E nesse sentido, até voltando um pouquinho lá na primeira pergunta que ela ficou reverberando aqui na minha cabeça, né, que nós não fomos formados, né, para ter uma vida financeira mais organizada, né, não temos educação financeira desde pequeno. A minha pergunta para você é,
quanto é importante a gente pedir ajuda, tanto na hora que eu estou vendo que eu estou entrando numa situação de risco, que eu não vou conseguir honrar com um compromisso, ou se eu não sei fazer um investimento, né, por onde eu começo. Qual que é a importância da gente ter informação e pedir ajuda? Olha, isso é importantíssimo porque hoje existe uma quantidade muito grande de soluções e de instituições no mercado, mas nem todas trabalham de maneira transparente. Então, você buscar informação numa instituição financeira ou com pessoas que você confia é o primeiro passo para você organizar a sua vida financeira. E você encontra hoje nas nossas cooperativas o pessoal preparado para orientar o associado e fazer as melhores opções para que ele possa começar a poupar, para ele tomar o crédito mais adequado naquele momento de vida que ele tem, para tomar os cuidados que o mercado financeiro traz, né? Traz algumas armadilhas, a gente tem aí muita oferta milagrosa de rendimento das aplicações ou crédito muito barato. Esses milagres não existem, então você buscar informação com as pessoas que você conhece, com uma instituição financeira que está próxima de você, como o Sicredi, é fundamental para você começar uma organização financeira de maneira correta. Que ótimo, muito obrigada. Acho que esse ponto é fundamental e a gente não podia deixar de trazer. Adilson, nós estamos na Semana Nacional de Educação Financeira, né, nacional aí, e o Sicredi é um forte apoiador da Semana ENEF, que nós chamamos. Então, queria pedir para você deixar algumas dicas ou alguma dica aí que você tem que pode nos ajudar nessa missão que às vezes é desafiadora de manter uma vida financeira organizada e bem equilibrada. Sim, eu acho que a mais importante é a gente não cair na tentação de querer fazer orçamentos domésticos muito complexos. Então, eu sempre recomendo que a pessoa comece a organizar a sua vida financeira de maneira simples. Primeiro, entenda quanto você ganha, quais são os seus principais gastos, principalmente aqueles fixos, né? E porque se você entrar muito no detalhe, aquilo é uma coisa que fica chata, então as pessoas desistem, né, de controlar suas finanças. Então, esse é um primeiro ponto. Faça de maneira simples inicialmente, depois ela vai passar a ser natural. A outra é você identificar se você tem eventuais gastos que você pode cortar. E aí eu volto naquela minha resposta, né? Os produtos financeiros te dão muita dica do que você está gastando de maneira desnecessária. Um outro ponto importante é tente, na medida do possível, aumentar a sua renda. Né? Ele também é um apoio para você se organizar financeiramente falando, né? Se você não tem hoje, e esse é um ponto bem importante, se você não tem, busque ter uma reserva financeira para emergência. Os casos onde as pessoas tomam crédito mais caro, né, ou se endividam são porque ela não tinha uma reserva para momentos complicados da vida. Então, busque uma reserva financeira de emergência, né? O outro ponto é você ter, por exemplo, estrutura de produtos e serviços que vão te ajudar, como novamente falando, um seguro de vida, né? Você ter o amparo ali caso tenha algum problema, você usar os produtos e serviços para se programar, como por exemplo uma aplicação para uma viagem, um investimento numa previdência para a sua aposentadoria. Então você se planejar no curto, no médio e no longo prazo para aquilo que você tem interesse em fazer, né? Então ter essa reserva financeira, ter os seus objetivos, você se programar para isso é importantíssimo. E por fim, é assim, curta a vida, né? Você coloque suas metas, mas você usufrua daquele benefício, comemore as suas conquistas, para que você não se transforme numa pessoa que não vai ter o meio, né? Sempre olhando no fundo lá do seu planejamento e você acaba não vivendo literalmente. Então dá para fazer isso de maneira organizada assim. Que ótimo, olha só, dicas valiosas aqui do nosso diretor de desenvolvimento do Sicredi. Adilson, muito obrigada pela tua participação, por todas essas informações que você trouxe para nós aqui, para que a gente possa, não só durante a Semana ENEF, né, mas durante toda a nossa vida, aí, falar e praticar a educação financeira. Muito obrigada. Eu que agradeço, Aline, a oportunidade. Obrigado. Gente, para saber mais, acesse o nosso site, converse com os nossos gerentes nas nossas agências e lembre-se, contem sempre com a gente.